Antônio Ferreira estava dirigindo pela estrada de terra que levava à sua fazenda, quando viu as luzes acesas no estábulo às 2 da madrugada de uma quinta-feira. Parou a caminhonete imediatamente, desligou os faróis e observou em silêncio. Alguém estava dentro do galpão, onde ficavam as vacas leiteiras, movimentando-se calmamente entre os animais, como se fosse meio-dia, não 2 horas da manhã. Antônio pensou em ladrões, em pessoas tentando roubar gado ou equipamentos, mas algo na forma tranquila, como a figura se movia, o fez hesitar antes de pegar a espingarda. Quando finalmente reconheceu quem estava ali, descobriu uma verdade sobre bondade e dedicação, que faria ele questionar tudo o que achava saber sobre as pessoas que trabalhavam em sua terra. O que Josué, o peão mais velho da fazenda, fazia todas as noites há quase um ano, mudaria para sempre a forma como Antônio via o trabalho, a lealdade e o amor verdadeiro pelos animais. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. A Fazenda Santa Rita ficava nos arredores de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa região conhecida pela pecuária leiteira de alta qualidade. Antônio havia herdado a propriedade do pai 10 anos antes, aos 35 anos de idade, e desde então trabalhava para modernizar as instalações e aumentar a produtividade. A fazenda tinha 250 hectares, rebanho de 300 cabeças de gado, holandês e Jersey, ordenha mecanizada 2 vezes por dia, sistema de refrigeração do leite, pasto rotacionado e suplementação nutricional adequada. Era uma operação bem estruturada, que fornecia leite para uma cooperativa regional e gerava renda suficiente para manter Antônio, sua esposa e os 2 filhos numa vida confortável. Josué Pereira trabalhava na fazenda há 16 anos. Havia começado como peão comum, quando Antônio ainda era adolescente e seu pai tocava os negócios. Aos 62 anos, Josué era o funcionário mais antigo da propriedade, respeitado por todos os outros trabalhadores, conhecido por sua experiência com gado e sua dedicação ao trabalho. Antônio sempre considerou Josué um funcionário exemplar. Pontual, cuidadoso com os animais, conhecedor de cada técnica de manejo, capaz de identificar problemas de saúde no gado antes mesmo do veterinário. Durante todos aqueles anos, Josué jamais havia faltado ao trabalho sem justificativa, jamais havia causado problemas, jamais havia demonstrado preguiça ou desinteresse. Josué morava numa casa simples dentro da própria fazenda, numa construção de 3 cômodos que Antônio mantinha em boas condições para os funcionários que preferiam residir na propriedade. Era viúvo há 8 anos, não tinha filhos. Considerava a fazenda e os animais como sua única família verdadeira. O trabalho na fazenda seguia uma rotina rigorosa. Ordenha às 5 da manhã e às 5 da tarde. Alimentação do gado 3 vezes por dia, limpeza dos estábulos, manutenção de cercas e equipamentos. Josué participava de todas as atividades, mas sua especialidade era o cuidado direto com as vacas leiteiras, especialmente aquelas que apresentavam algum problema de saúde. Durante os últimos meses, Antônio havia notado que a produtividade leiteira da fazenda estava melhor que nunca. As vacas pareciam mais saudáveis, mais tranquilas, com menor incidência de mastite e outras doenças comuns em rebanhos leiteiros. O veterinário, que visitava mensalmente a propriedade, sempre elogiava o estado geral dos animais. Antônio atribuía os bons resultados às melhorias que havia implementado: nova ração balanceada, sistema de ventilação nos estábulos, controle rigoroso da higiene durante a ordenha. Jamais imaginou que parte do sucesso pudesse estar relacionada a atividades que aconteciam durante a madrugada, quando ele e todos os outros funcionários estavam dormindo. Naquela quinta-feira de madrugada, Antônio estava voltando de uma reunião da cooperativa que havia se estendido até tarde.
Dirigia pela estrada escura, pensando nos assuntos discutidos na reunião quando avistou as luzes no estábulo. Seu primeiro impulso foi de irritação. Algum funcionário havia esquecido as luzes acesas, desperdiçando energia elétrica. Mas quando se aproximou mais e viu movimento dentro do galpão, a irritação se transformou em preocupação. Ladrões de gado eram comuns na região, especialmente durante a madrugada, quando as fazendas ficavam mais vulneráveis. Antônio parou a caminhonete a uma distância segura e observou atentamente. A figura que se movia entre as vacas era claramente alguém familiarizado com os animais. Não havia pressa, não havia nervosismo, não havia tentativa de esconder-se. A pessoa caminhava calmamente pelo corredor central do estábulo, parando em alguns boxes específicos, aparentemente verificando o estado de determinadas vacas. Antônio reconheceu a silhueta de Josué pela forma característica de andar, ligeiramente curvado pelos anos de trabalho pesado, mas ainda ágil e decidido. O que estava fazendo ali àquela hora? Por que não estava dormindo em sua casa? Antônio decidiu sair da caminhonete e se aproximar discretamente do estábulo. Queria entender o que estava acontecendo antes de se manifestar. Caminhou silenciosamente até uma das janelas laterais do galpão e observou Josué de perto. O que viu o deixou completamente perplexo. Josué estava cuidando individualmente de várias vacas que apresentavam pequenos problemas de saúde. Aplicava pomada em ferimentos leves, verificava a temperatura corporal de animais que haviam apresentado sintomas durante o dia, limpava os olhos de uma bezerra que estava com conjuntivite, massageava as patas de uma vaca idosa que mancava levemente. Cada ação era executada com paciência infinita e carinho genuíno. Josué conversava baixinho com os animais enquanto os tratava, usando um tom de voz que Antônio nunca havia escutado durante o trabalho normal. Era um tom paternal, afetuoso, como se estivesse cuidando de filhos queridos. Antônio observou por mais de uma hora. Josué examinou individualmente pelo menos 20 vacas, aplicou medicamentos que ele próprio havia comprado, trocou a água dos bebedouros, ajustou a ventilação para deixar o ambiente mais confortável, espalhou palha fresca em alguns boxes. Tudo era feito com uma dedicação que ia muito além do que qualquer salário poderia pagar. Josué estava ali, não por obrigação profissional, mas por amor genuíno aos animais. Estava gastando seu próprio dinheiro em medicamentos, sacrificando seu sono, dedicando seu tempo livre para garantir que os bichos tivessem o melhor cuidado possível. Por volta das 4 da manhã, Josué terminou a rotina noturna, apagou as luzes e voltou para sua casa. Antônio permaneceu escondido até ter certeza de que o funcionário havia ido dormir. Depois, voltou para sua caminhonete completamente transformado pelo que havia presenciado. Durante o resto da noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou pensando em todas as implicações do que havia descoberto. Josué estava trabalhando gratuitamente durante a madrugada? Há quanto tempo? Havia sido isso que havia melhorado tanto o estado de saúde do rebanho. Como ele não havia percebido antes? Na manhã seguinte, Antônio observou Josué com outros olhos durante o trabalho normal. O funcionário chegou pontualmente às 5 da manhã para a ordenha, como sempre fazia, mas Antônio notou que ele parecia um pouco mais cansado que o habitual. Mesmo assim, trabalhou com a mesma eficiência e dedicação de sempre. Durante a ordenha, Antônio prestou atenção especial na interação entre Josué e as vacas. Notou que os animais reagiam de forma diferente a ele, demonstravam mais confiança, ficavam mais calmos em sua presença. Algumas vacas chegavam a encostar a cabeça nele de forma afetuosa, comportamento que Antônio raramente via com outros funcionários. Antônio decidiu não confrontar Josué imediatamente. Queria entender melhor a extensão das atividades noturnas, descobrir há quanto tempo aquilo estava acontecendo, compreender as motivações do funcionário antes de tomar qualquer atitude. Durante os dias seguintes,
Antônio começou a fazer pequenas investigações discretas. Verificou os estoques de medicamentos veterinários da fazenda e constatou que o consumo registrado era menor do que deveria ser considerando a saúde excelente do rebanho. Isso confirmava sua suspeita de que Josué estava usando recursos próprios. Conversou casualmente com outros funcionários sobre Josué, fazendo perguntas indiretas sobre os hábitos do colega mais velho. Descobriu que alguns peões sabiam que Josué às vezes saía de casa durante a madrugada, mas pensavam que ele tinha insônia ou problemas de saúde que o impediam de dormir. Antônio também começou a observar mais atentamente o comportamento dos animais. Notou que as vacas que Josué havia cuidado durante aquela madrugada estavam realmente melhor no dia seguinte. A bezerra com conjuntivite estava com os olhos mais limpos. A vaca idosa que mancava estava caminhando com menos dificuldade. Uma semana depois da primeira descoberta, Antônio decidiu voltar à fazenda durante a madrugada para observar Josué novamente. Queria ter certeza de que aquilo não havia sido um caso isolado, queria entender melhor a rotina noturna do funcionário. Chegou à fazenda por volta das 2 da manhã e confirmou que as luzes do estábulo estavam acesas novamente. Dessa vez, Antônio se aproximou mais do galpão e conseguiu ouvir Josué conversando com os animais. "Menina, você está com febre ainda? Deixa eu ver se essa pomada está ajudando. Não se preocupa que o Josué vai cuidar de você até ficar boa." A voz de Josué era cheia de ternura e preocupação genuína. Antônio percebeu que o funcionário se referia às vacas como se fossem pessoas queridas, demonstrava uma conexão emocional profunda com cada animal. Durante aquela segunda observação, Antônio viu Josué fazer algo que o emocionou profundamente. Uma vaca mais jovem estava rejeitando o próprio bezerro, problema comum que pode levar à morte do filhote se não for tratado adequadamente. Josué passou mais de 1 hora trabalhando pacientemente para aproximar mãe e filhote, usando técnicas que demonstravam anos de experiência e uma compreensão intuitiva do comportamento bovino. Quando finalmente conseguiu que a vaca aceitasse amamentar o bezerro, Josué ficou observando a cena por vários minutos, com uma expressão de satisfação e alívio que tocou o coração de Antônio. Era evidente que aquele homem sentia cada sofrimento animal como se fosse próprio, que não conseguia descansar sabendo que algum bicho estava precisando de cuidados. Na manhã seguinte, Antônio verificou a vaca e o bezerro que Josué havia atendido. Estavam perfeitamente bem, amamentação normalizada, sem sinais de estresse. O problema havia sido completamente resolvido durante a madrugada, sem que ninguém mais soubesse que havia existido. Antônio começou a entender que Josué havia criado um sistema de monitoramento e cuidado dos animais que funcionava 24 horas por dia. Durante o trabalho normal, ele identificava os bichos que precisavam de atenção especial. Durante a madrugada, ele voltava para dar o cuidado adicional necessário. Era um trabalho que exigia conhecimento técnico profundo, dedicação extrema e amor genuíno pelos animais. Josué estava fazendo o trabalho de um veterinário, de um enfermeiro animal, de um guardião noturno, tudo por conta própria, sem pedir nada em troca. Antônio decidiu que precisava conversar com Josué sobre a descoberta. Não para repreendê-lo ou proibi-lo, mas para entender melhor suas motivações e talvez encontrar uma forma de apoiar oficialmente aquela iniciativa extraordinária. Na sexta-feira à tarde, depois que os outros funcionários haviam ido embora, Antônio chamou Josué para uma conversa na sede da fazenda. Josué ficou imediatamente nervoso, pensando que havia feito algo errado ou que seria demitido. Antônio começou a conversa de forma indireta, falando sobre como a produtividade da fazenda havia melhorado nos últimos meses, sobre como os animais pareciam mais saudáveis e tranquilos. Josué ouvia em silêncio, sem saber onde a conversa iria chegar.
Então Antônio foi direto ao ponto. Josué, eu sei que você tem cuidado dos animais durante a madrugada. Vi você no estábulo 2 vezes. Vi o carinho com que trata cada bicho. Vi os medicamentos que você compra com seu próprio dinheiro. Josué ficou pálido. Começou a se explicar atropeladamente, dizendo que não estava roubando o tempo da empresa, que fazia aquilo no seu horário de descanso, que nunca havia prejudicado o trabalho normal. Antônio o interrompeu gentilmente. Não estou reclamando, Josué. Estou impressionado. Quero entender por que você faz isso. Há quanto tempo começou? O que te motiva a sacrificar seu sono e gastar seu dinheiro pelos animais da fazenda? Josué relaxou um pouco, percebendo que não estava sendo confrontado de forma negativa. Começou a contar sua história com voz emocionada. Havia começado os cuidados noturnos há quase 1 ano, quando uma vaca leiteira de alta produtividade desenvolveu mastite grave durante um fim de semana. O veterinário só poderia vir na segunda-feira, mas Josué sabia que esperar seria arriscado para o animal e para a produção de leite. Ele decidiu cuidar da vaca durante o fim de semana, aplicando medicamentos que conhecia, fazendo compressas, monitorando a temperatura constantemente. A vaca se recuperou completamente, evitando perdas financeiras para a fazenda e sofrimento desnecessário para o animal. Depois desse primeiro caso, Josué começou a perceber que muitos problemas de saúde do rebanho poderiam ser tratados mais eficazmente se fossem detectados e cuidados precocemente. Decidiu criar uma rotina de verificação noturna, aproveitando que os animais ficavam mais calmos durante a madrugada. Inicialmente, Josué fazia as rondas noturnas apenas quando suspeitava de algum problema específico. Mas, gradualmente, percebeu que a verificação regular estava prevenindo problemas maiores, melhorando a saúde geral do rebanho, aumentando a produtividade da fazenda. Josué explicou que gastava cerca de R$ 200 por mês em medicamentos básicos, pomadas, anti-inflamatórios, vitaminas, produtos de limpeza especializados. Para ele, era um investimento pequeno, considerando os resultados que estava vendo nos animais. Antônio perguntou sobre a motivação mais profunda. Por que Josué se sacrificava tanto por animais que tecnicamente não eram dele? Josué ficou em silêncio por alguns minutos, organizando os pensamentos. Depois respondeu com uma simplicidade que tocou profundamente Antônio. Seu Antônio, eu trabalho com gado há mais de 30 anos. Esses animais são como família para mim. Não consigo dormir tranquilo sabendo que algum bicho está sofrendo e eu posso ajudar. Para mim, cuidar deles não é trabalho, é amor. Josué continuou explicando que havia desenvolvido um vínculo emocional especial com cada animal da fazenda. Conhecia o temperamento individual de cada vaca. Sabia quais eram mais sensíveis a mudanças climáticas, quais tinham tendência a desenvolver determinados problemas de saúde. Para Josué, os animais não eram apenas meios de produção, mas seres vivos que mereciam o melhor cuidado possível. Ele sentia uma responsabilidade moral de usar seu conhecimento e experiência para minimizar qualquer sofrimento desnecessário. Antônio ficou profundamente emocionado com a explicação de Josué. Percebeu que havia descoberto algo raro e precioso. Um funcionário que amava verdadeiramente seu trabalho, que se dedicava além de qualquer expectativa razoável, que colocava o bem-estar dos animais acima de seu próprio conforto. Antônio tomou uma decisão imediata. A partir daquele momento, a fazenda bancaria todos os medicamentos que Josué usava nos cuidados noturnos. Além disso, Josué receberia uma bonificação mensal pelo trabalho adicional, mesmo que ele insistisse em fazer de graça. Josué tentou protestar, dizendo que não precisava de pagamento extra, que fazia aquilo por prazer pessoal. Mas Antônio foi firme. Um trabalho de qualidade merecia reconhecimento e compensação adequados. Antônio foi além das medidas financeiras. Instalou melhor iluminação nos estábulos para facilitar o trabalho noturno de Josué,
comprou equipamentos médicos básicos que o funcionário poderia usar nos tratamentos, criou um estoque permanente de medicamentos veterinários na fazenda. A história da dedicação de Josué se espalhou rapidamente entre os outros funcionários da fazenda. Inicialmente, alguns colegas acharam que ele estava tentando aparecer para o patrão, mas logo perceberam que se tratava de algo genuíno e admirável. Gradualmente, outros peões começaram a se interessar mais pelo bem-estar dos animais. Josué se tornou uma espécie de mentor, ensinando técnicas de cuidado animal, compartilhando sua experiência sobre sinais precoces de doenças, orientando sobre formas de reduzir o estresse do gado. A transformação na fazenda foi notável. Os funcionários desenvolveram uma cultura de cuidado e atenção aos animais que ia muito além das obrigações básicas do trabalho. A produtividade continuou melhorando, mas mais importante que isso, criou-se um ambiente de respeito e carinho pelos animais. Antônio começou a acompanhar ocasionalmente Josué durante as rondas noturnas. Queria aprender com a experiência do funcionário, entender melhor as necessidades individuais dos animais, desenvolver sua própria conexão com o rebanho. Durante essas noites compartilhadas, Antônio descobriu um mundo novo. Viu como os animais se comportavam de forma diferente durante a madrugada, mais relaxados e receptivos ao contato humano. Aprendeu a identificar sinais sutis de problemas de saúde que normalmente passariam despercebidos. Mais importante, Antônio compreendeu que Josué não era apenas um funcionário excepcional, mas um verdadeiro especialista em comportamento bovino. Sua intuição e conhecimento prático eram comparáveis aos de veterinários com formação universitária. Antônio decidiu formalizar o papel de Josué na fazenda. Criou a posição de supervisor de bem-estar animal, com salário correspondente à nova responsabilidade. Josué continuaria fazendo as rondas noturnas, mas agora como parte oficial de suas funções. A mudança trouxe ainda mais motivação para Josué. Sentia-se valorizado e reconhecido por algo que sempre fez por amor. Começou a documentar seus cuidados, criando fichas individuais para cada animal, registrando tratamentos e evoluções. O sistema desenvolvido por Josué chamou a atenção da cooperativa regional. Outras fazendas começaram a visitar a propriedade para aprender sobre as técnicas de manejo noturno. Josué se tornou uma referência regional em cuidado bovino. Um veterinário respeitado da região fez uma visita técnica à fazenda e ficou impressionado com os conhecimentos de Josué. Comentou que raramente via animais tão bem cuidados e saudáveis, que o índice de doenças no rebanho estava muito abaixo da média regional. Antônio se orgulhava de contar a história de Josué para outros fazendeiros. Explicava que o segredo do sucesso não estava apenas em tecnologia ou investimentos, mas em ter funcionários que realmente se importavam com o trabalho que faziam. 2 anos depois da descoberta das atividades noturnas, a Fazenda Santa Rita ganhou um prêmio regional de excelência em bem-estar animal. Durante a cerimônia, Antônio fez questão de chamar Josué ao palco, reconhecendo publicamente sua contribuição excepcional. Josué, aos 64 anos, nunca havia imaginado que receberia reconhecimento público por algo que considerava natural. Durante seu breve discurso, disse que o prêmio pertencia aos animais, que ele apenas fazia o que qualquer pessoa decente faria ao ver um ser vivo precisando de cuidado. A fazenda se tornou modelo para outras propriedades da região. Estudantes de veterinária faziam visitas técnicas para aprender sobre manejo humanizado de gado leiteiro. Josué se tornou instrutor informal, compartilhando décadas de experiência prática. Antônio frequentemente refletia sobre a noite em que descobriu Josué cuidando dos animais na madrugada. Aquele momento havia mudado sua perspectiva sobre liderança, sobre reconhecimento de talentos,
sobre a importância de valorizar funcionários excepcionais. A história se tornou lenda na família de Antônio. Seus filhos cresceram ouvindo sobre Josué, aprendendo que o verdadeiro sucesso vem de pessoas que amam genuinamente o que fazem, que se dedicam além do que é esperado, que encontram propósito em servir outros seres vivos. Josué continuou trabalhando na fazenda até os 70 anos. Quando finalmente se aposentou, deixou um legado de cuidado e dedicação que influenciou toda uma geração de funcionários rurais. Seus métodos de manejo noturno continuaram sendo aplicados na propriedade. Durante a festa de aposentadoria de Josué, Antônio fez um discurso emocionado. Disse que havia aprendido com Josué que a grandeza não está em posições ou títulos, mas na capacidade de amar e cuidar sem esperar nada em troca. Josué se mudou para uma casa na cidade, mas visitava a fazenda regularmente. Os animais o reconheciam e demonstravam alegria quando ele aparecia. Mesmo aposentado, às vezes ajudava em casos mais difíceis, compartilhando sua experiência quando necessário. A descoberta daquela madrugada de quinta-feira havia revelado que, às vezes, as pessoas mais extraordinárias são aquelas que fazem coisas extraordinárias sem esperar reconhecimento. Josué cuidava dos animais não por dinheiro ou fama, mas por uma bondade natural que o impedia de ignorar o sofrimento alheio. Antônio guardava uma foto de Josué com as vacas no escritório da fazenda. Sempre que recebia visitas, contava a história do peão que trabalhava de graça durante a madrugada, provando que ainda existem pessoas capazes de amar incondicionalmente, mesmo quando ninguém está olhando. A história de Josué se tornou exemplo de que a verdadeira riqueza de uma empresa não está apenas em equipamentos ou tecnologia, mas nas pessoas que trabalham com paixão e dedicação. Um homem simples havia transformado uma fazenda através do amor puro pelos animais que cuidava. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.